E aí galera, vamos voltar aqui na nossa aula 20 do módulo 6. Gente, uma recomendação que eu não vi na primeira aula de controle de constitucionalidade, mas eu estou fazendo agora, que essas aulas de controle de constitucionalidade, vocês assistam elas todas coladas, elas todas perto, porque é muito... vocês já conhecem as outras aulas, vocês sabem que eu começo e termino um assunto sempre numa aula. Eu procuro não deixar nada para depois e procuro não ter que me socorrer de nenhum conceito que eu expliquei na outra aula para você até entender aquela aula. Você pegando uma aula do meio do módulo 3, você vai começar e vai terminar, muito provavelmente você vai entender aquele assunto todinho que está ali. Em controle de constitucionalidade, eu recomendo que você procure juntar as aulas todas e assistir todas perto uma das outras, certo, pessoal? Você não assista uma aula, depois assista uma aula de direito administrativo, depois uma de ética pública, depois uma de licitações públicas. Vocês assistam as aulas de controle de constitucionalidade todas pertinho, porque vai facilitar a compreensão do assunto, certo? Então vamos ver agora o que? Parâmetros de controle ou bloco de constitucionalidade. Esse nome, bloco de constitucionalidade, ele não é autoexplicativo, muito pelo contrário, né, gente? O que é isso? Gente, parâmetros de controle ou bloco de constitucionalidade são as normas que deverão ser levadas em consideração para fim de aferição da constitucionalidade da lei ou do ato normativo. Então, se você tem uma lei, alguém alega que aquela lei é inconstitucional, você vai dizer inconstitucional em relação a quê? À Constituição. Ao texto da Constituição, ao texto do ato das disposições constitucionais transitórias, ao texto das emendas constitucionais, em relação a quê? O que equivale para mim alegar que aquele texto daquela lei é inconstitucional? Eu vou comparar ele com o quê? A palavra-chave aqui, gente, é comparação. Eu vou comparar o texto da lei com o quê? Você vai comparar ele com esses 4 tópicos aí. Então nós temos o que integra o bloco de controle de constitucionalidade no Brasil? O texto da Constituição, o ADCT, o ato das disposições constitucionais transitórias, as emendas constitucionais e tratados internacionais que foram internalizados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. E o que são, gente? São tratados de direitos humanos que forem internalizados daquela forma, forem aprovados por 3/5 em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos de votação. Então é muito simples isso aí. Parâmetro de controle ou bloco de constitucionalidade é a norma que você vai levar em comparação com a lei que você está alegando ser inconstitucional. E são esses 4 tópicos: texto da Constituição, ADCT, emendas constitucionais e tratados internacionais. Ok? Vamos lá. Ainda em classificações, gente, a gente vai passar um bom tempo com as classificações. Inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. Primeiramente, gente, vamos pela etimologia da palavra, né? Forma e matéria, né? O que é uma forma, o que é uma matéria? Aí você já vai extraindo aí o conceito de inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. Inconstitucionalidade formal é quando há defeito de formação no ato normativo. Então, são comuns defeitos de inconstitucionalidade quando um órgão, por exemplo, é incompetente para editar o ato. Quando, por exemplo, uma instrução normativa de determinado ministério, ele está regulamentando, na realidade, matéria que que deveria ser objeto de lei. Então, é uma inconstitucionalidade formal. Pode até ser que este ato, se ele fosse uma lei, ele não seria inconstitucional. Se aquele ato ali estivesse, na realidade, na forma de lei, ela não seria inconstitucional. No entanto, por ele não ter sido editado pelo Congresso Nacional, ele vai ser inconstitucional. Inconstitucionalidade formal, inconstitucionalidade de forma. Certo? Outro caso de inconstitucionalidade formal: vício nos ritos que estão previstos para a formação do ato. Por exemplo, edição de lei com vício de iniciativa. É o que mais tem e é o que a gente tanto já estudou lá no artigo 61, né, gente? Então, é o caso, por exemplo, quando um deputado resolve fazer uma lei sobre remuneração de servidor público. Não pode, né, gente? Tem que ser o chefe do executivo. Sacaram aí? Vamos para frente. Inconstitucionalidade material, ela diz respeito ao próprio conteúdo ou ao aspecto substantivo do ato. É quando o ato conflita diretamente com o texto da Constituição. Então,
se o ato é contrário à norma parâmetro, diz-se haver inconstitucionalidade material. Vamos falar aqui um caso de inconstitucionalidade material. Dizer uma lei, trazer um texto dizendo os servidores públicos que são do Ministério da Fazenda não obedecerão ao teto constitucional. Eles podem ganhar mais do que o teto constitucional. É inconstitucionalidade material, né, gente? Porque a Constituição diz que todos os servidores obedecerão aquele teto. Aí vem uma lei e diz: os servidores do Ministério da Fazenda não obedecerão aquele teto. Como é que pode? Não pode. É um choque de texto contra texto. Não é um choque de forma, é um choque de texto. Então é uma inconstitucionalidade material. Ok? Vamos seguir em frente aqui. Mais classificação: inconstitucionalidade originária, inconstitucionalidade superveniente e revogação. Então, se nós temos aqui a vigência da Constituição, certo? A Constituição desde 88 ela está vigendo. E uma lei foi editada durante essa vigência e esta lei contraria a Constituição, nós temos um caso de inconstitucionalidade típico, certo? Nós temos a vigência da Constituição, nós temos a edição de uma lei e nós temos que esta lei contraria a Constituição. Então, é um caso de inconstitucionalidade típico. Agora, se uma norma foi editada antes da vigência da Constituição de 88 e sobreveio, no caso, uma nova ordem constitucional, ou seja, a Constituição de 88, existem duas posições. A primeira posição, ela defende que esta lei ela não é inconstitucional. Esta lei ela foi revogada, porque a norma constitucional superveniente revoga a lei anterior que lhe é contrária. Essa corrente ela é dominante totalmente no Brasil e é a que é aceita pacificamente no STF. Por quê? Porque o STF diz que não é uma questão de constitucionalidade, mas de direito intertemporal. Qual é o caso aqui de revogação que nós temos? Vamos ver aqui na caneta comigo. Nós temos uma lei existente, certo? Essa lei está vigente aqui desde 85, por exemplo. Aí veio a promulgação da Constituição em 88, certo? Esta lei ela não está compatível com a Constituição. É uma lei inconstitucional? Não, gente. Ela é uma lei que foi revogada. Não pode haver, depois da Constituição de 88, uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei aqui. Por quê? Porque esta lei, nesse momento aqui, ela foi revogada, certo? No momento da edição da Constituição de 88, é uma lei que foi revogada. Não existe, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei revogada, certo? E a segunda posição é a que defende a inconstitucionalidade da lei, mesmo após a vigência da Constituição, que não defende a revogação, defende a inconstitucionalidade, que é amplamente minoritária no Brasil e já foi rechaçada pelo STF. Ficou claro aí, gente? Revogação. Ok? Vamos seguir em frente ainda. Inconstitucionalidade superveniente, gente. Esse caso aqui é um caso um pouco mais raro ainda. Inconstitucionalidade superveniente, gente, é quando há circunstâncias fáticas que autorizam, que permitem que aquela norma seja constitucional em determinado momento, mas que alterada as circunstâncias fáticas, ela não seja mais constitucional. Certo? É basicamente isso. O exemplo clássico é uma legitimidade do Ministério Público para determinados atos. Para determinados atos que deveriam ser, na realidade, praticados pelo defensor público. Mas o Supremo Tribunal Federal disse, olha, como não existe defensoria pública praticamente em canto nenhum ainda no Brasil, eu vou deixar que essa legitimidade pertença ainda ao Ministério Público. Mas, depois que forem instaladas as defensorias públicas, o Ministério Público não terá mais legitimidade para praticar estes atos. Por quê? Porque ao Ministério Público não compete representar nenhum particular. Ele está sempre representando, por exemplo, a ação penal pública, representando a coletividade, representando os índios. Representar o particular individualmente não é mais função do Ministério Público. Mas essas normas que prevêem, elas ainda são constitucionais. Essas normas que prevêem que o Ministério Público representará o particular nestes casos, elas ainda são constitucionais porque a Defensoria Pública simplesmente não existe.
Entenderam o caso? Sem aprofundar muito, ficou bem claro aí, né, galera? Vamos lá. Inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão. Que a gente viu aqui e acolá já, né, gente? Nosso curso, principalmente lá no artigo 5º. Inconstitucionalidade por ação é aquela que resulta de uma ação positiva do legislador que produz ato contrário ao parâmetro constitucional. É tradicional o entendimento de inconstitucionalidade estar ligado à inconstitucionalidade por ação. Ou seja, é uma ação do legislador, é uma ação do poder público que resulta em uma inconstitucionalidade. É muito menos comum você pensar no segundo caso, na inconstitucionalidade por omissão. Isso é muito mais recente, esse entendimento de inconstitucionalidade por omissão é muito mais recente. E ele defende que o legislador ele pode atuar com inconstitucionalidade se ele se omitir também. E esta omissão, para ser inconstitucional, ela pressupõe que haja um dever de legislar previsto constitucionalmente. Certo? Então, omissão do legislador, omissão do poder público, também pode ser inconstitucional e também pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. No caso, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Aí a omissão legislativa ela pode ser total ou parcial, dependendo se o legislador não editou ato ou se ele fez a pena parcialmente. Ok? Vamos indo. E aí, gente, inconstitucionalidade e norma da própria Constituição. Inconstitucionalidade e uma emenda constitucional. Inconstitucionalidade e um tratado incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Pode haver uma ação de inconstitucionalidade contra uma emenda constitucional? Vamos ver agora. No Brasil, o controle de constitucionalidade envolve inclusive a emenda constitucional. Em outros países também já se decidiu pela possibilidade do controle de constitucionalidade e emenda constitucional. Agora, no Brasil é comuníssimo que seja declarada que a emenda constitucional ela é inconstitucional. Em outros países não. Na Alemanha, nos Estados Unidos, já se decidiu que a emenda constitucional pode ter o seu texto sujeito à ação direta de inconstitucionalidade, tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos. Mas nesses países é raríssimo isso, né, gente? Aqui no Brasil não. As emendas constitucionais são mais comuns e o controle de constitucionalidade dessas emendas também é muito comum. Agora, não se admite também esse entendimento muito difundido, tanto no Brasil quanto fora dele, não se admite inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Então, o texto da própria Constituição, aquele texto que foi promulgado lá, ele não pode ser objeto de inconstitucionalidade. Essas normas, elas devem se elas estão em contradição, elas devem ser harmonizadas de acordo com o princípio da proporcionalidade, né? Com a concordância prática, todos aqueles princípios de interpretação que a gente viu lá atrás. Não existe hierarquia entre normas constitucionais originárias. Ok, galera? Vamos seguir em frente. Já entrando em controle de constitucionalidade no Brasil, né, gente? Graças a Deus saímos das classificações. Quase 2 aulas só de classificação, não é? Então, lembrando primeiramente, o Brasil adota o sistema misto. O juiz singular pode, a qualquer momento, em uma ação, decidir por afastar a inconstitucionalidade de uma lei. E aquela decisão vai valer apenas para as partes litigantes naquele processo. No caso de estar diante de um controle concreto, a declaração vale apenas para as partes. E se esse controle concreto estiver sendo exercido no âmbito de um tribunal, este tribunal deverá manifestar-se pela maioria absoluta de seus membros ou da Corte Especial, certo? Cláusula de reserva de plenário, a gente já viu isso aqui, repisando apenas com vocês. Vamos em frente. E aí nós temos as ações de inconstitucionalidade. Nós temos estas 5 ações aí, são as principais ações de inconstitucionalidade no Brasil. Controle incidental concreto, ação direta de inconstitucionalidade, que é a mais comum, ação declaratória de constitucionalidade, que é bem menos comum, ação de constitucionalidade por omissão, que é relativamente comum, agora está crescendo bastante essa questão da omissão legislativa, da omissão do poder público ser uma inconstitucionalidade, e a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental.
que também agora está começando a se consolidar, apesar de ainda ser um incógnito, né, gente? Não tem muita coisa ainda sobre ação de descumprimento de preceito fundamental. A gente vai falar, cada um desses casos aqui, a gente vai falar com vocês. Por enquanto, a gente vai começar pelo controle incidental concreto. Então tá ok? Então na próxima aula a gente retorna falando sobre controle concreto e entrando nas características do controle concreto no Brasil. Então, até já.